É uma reunião que eles tiveram, que eles vieram separados, os meninos, lá, os filhos. Então nessa reunião eles tiveram alguns assuntos. Eu ouvi dizer que um dos assuntos é que as coisas hoje, para mim, eu tenho que combinar o que eles querem dizer, o que eles querem fazer. Só que só Carlinhos é um que achou que eu não era preciso disso aí ainda. Eu ainda estava sabendo resolver tudo, dizer, falar tudo. Mas o que eles fizeram, o que eles disseram, que era isso, que eu não tinha... Eu tinha que aceitar as condições. Porque eu não estou mais com ideia das coisas certas, pela idade, pelo tempo. Então, nessas conversas que eles tiveram, era uma palestra sempre, mais para o lado de Moreira Júnior e Francisco. Que eu e Alzene não tinha condições de ter. Dar remédio certo, ficar com ele certo, tinha que ser aceitado pelos outros. Nós ficar só, tinha que ter uns que fossem dormir lá. E na ideia que teve algum que disseram, que falou, que era preciso que os meninos fossem fazer exame em Cuiabá. Não ia, passava lá, podia ser uma semana, ou menos até de uma semana, ele resolvia lá em Cuiabá, com a receita. Lá ele pegava o remédio, sistema de usar, e precisava ter uma pessoa para usar o remédio, para passar o remédio. Porque a Alzene não tem condições de dar o remédio nos horários certos. E se o remédio não for passado na hora certa, o remédio não tem valor, não tem prestígio para o remédio. Aí ficou essa parte. Agora, só a parte que eles falaram no acordo, na conversa, é que era preciso o menino ir para Cuiabá para fazer a receita lá. E dentro de uma semana, ou até menos, ele podia fazer a receita lá em Cuiabá e voltar. Certo. Só que era preciso ter uma pessoa aqui certa que ia passar esses remédios, que ia dar esses remédios para dar o remédio na hora certa. Porque nós não tínhamos condições de dar. Foi só uma pequena palestra, só uma pequena conversa que eu ouvi dizer da palestra. Eles passaram muito tempo, a boca de noite até quase meia-noite, conversando sobre nós, sobre a dificuldade da vida de quem ficou velho, de quem não tem mais condições para resolver as coisas. Só o que eu ouvi falar foi isso. Vô, essa parte de levar os meninos para Cuiabá, você gostou? Eu achei que fosse certo. Eu achei que era uma coisa boa. Se levar o menino para Cuiabá, principalmente Júnior, que já fez as primeiras consultas e a segunda lá, e quando ele foi fazer a consulta segunda, terceira, lá a doutora achou os remédios errados que ele estava tomando. Que ela terminou mudando o remédio, ficando pouco remédio do que ele tomava. E ele passou a tomar esses remédios. Mas com esses remédios que ela passou, Júnior continuou com o sistema dele. Certo. Vô, o que o senhor pensa hoje, dia 2012, né? 9/1/2012. Hoje você está completando 87 anos, né? O que o senhor acha dos seus filhos, quer dizer, com exceção do Carlinhos, que estava na reunião, achar que o senhor não tem mais condições? O senhor acredita nisso? O que o senhor acha disso? Não, eu só acredito em mim, a minha capacidade, o meu sistema, é que eu estou numa situação que eu já esqueço alguma coisa, já não lembro de alguma coisa, mas eu tenho certeza que eu posso fazer qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de acordo.
por o sistema que eu vivi e que eu estou vivendo ainda. Eu ainda não estou vivendo um tempo que eu não possa falar, combinar e acertar. Porque eu tenho aquilo que eu toda a vida tive, que foi a falta de estudo, a falta de leitura, a falta de ter estudado. Mas eu peguei um estudo de vida pela natureza. Eu acho que a natureza me ajudou, me fez eu viver. Todos aqueles negócios que eu fiz, até negócio grande, outros negócios de empréstimo, de banco, disso, daquilo, aquilo foi tudo foi certo, da maneira que eu trabalhei. Porque eu trabalhei, não foi com a minha leitura, foi com a leitura do povo, da repartição. Cada uma repartição que eu trabalhei, naquela repartição tem uma pessoa que trabalhou para mim. Por conta dela, por conta daquela pessoa. É uma pessoa, qualquer uma repartição que eu entrei, aquela pessoa chamou para a mesa. E lá foi acertado tudo que eu queria fazer, que eu precisava fazer. Pela a direção daquela pessoa que foi uma pessoa formada, uma pessoa estudada. E eu sou obrigado, desde toda a vida, a viver pelo estudo daquela pessoa que estudou. Que foi quem sabe das coisas. Que eu não soube das coisas, que quem estudou não sabe de nada. E aquela pessoa foi quem me orientou. Qualquer repartição que eu fui, tem até uma pessoa e até mais de uma que me orienta. E com isso eu vi com muita facilidade. Então você discorda deles acharem que você não tem mais condições? Eu discordo assim, que eu não posso ainda aceitar que eu queira fazer uma coisa e aquilo que eu quero fazer, eu só posso fazer o que eles querem que eu faça. Eu acredito que dia, futuramente, eu vou ficar assim. Mas no momento eu ainda não estou assim. Vô, repete para mim aquilo que você falou hoje de manhã sobre ler. Não me lembro bem. Sobre como foi qual que foi a sensação do senhor hoje, vô, de ter lido aquela frase? Sim. Amai a Deus. Sim. Eu tive uns momentos na vida, um tempo que eu ia estudar, eu não fui estudar, porque a minha condição não deu para eu ir. E depois, nunca mais eu tive uma condição de estudar. Lá em casa teve uma professora que estudou, que lecionou 4 anos lá em casa, à noite. Todos que entraram lá na carta de ABC saíram fazendo carta e estudando, e lendo. E eu não fui para a escola lá porque estava trabalhando em serviços muito precisos à noite, que eu não podia ir para a escola. Naquele tempo eu podia ter desanado alguma coisa, porque naquele tempo eu não tinha mais aquela história que eu tinha de não ir para a escola, que eu não ia para a escola porque eu era gago. E naquele tempo eu não era mais gago. Se eu tivesse ido, eu tinha aproveitado muito bem. Depois de tudo que passou, que ficou muito longe, muito difícil, é que eu fui fazer um tratamento em Cuiabá. E aqueles dias que eu passei lá, que eu passei um mês em Cuiabá, fazendo um tratamento muito fácil, que eu não estava doente, eu estava completamente bom para andar, para dormir, para fazer tudo. E a minha neta lá em Cuiabá, ela não teve uma atividade, uma lembrança, nem eu. Depois, quando eu faltava uns 3, 4 dias para vir embora, ela lembrou que se ela de me mostrar uma leitura, como era que eu podia ler. E ela não sabia se eu tinha alguma coisa de leitura. Mas eu tenho a leitura, eu tenho a Cibra, sei ler a Cibra, todas elas, sei tabuada, tudo. Eu só não sei aplicar, a juntar a Cibra.
Então ela achou muito fácil, que eu era fácil aprender a ler ainda agora, depois de velho. E com isso, mas isso foi 3 dias, e com aqueles 3 dias ela sentiu que não lembrou de fazer aquilo antes. E eu não lembrei também de falar, de pedir, porque não havia necessidade, porque eu sei que eu não vou mais estudar, não vou mais ler, não vou mais estudar pela idade. E com isso eu estou conformado do jeito que eu sou. Mas você gostou, vô, de ter lido aquela frase hoje? Gostei. Qual foi a sensação, vô? A sensação é que quando teve a lembrança da minha neta, Mônica, que ela chamou um dia lá, já na minha saída, ela me chamou para mim lá para a mesa com um caderno, e ela achava que eu não sabia nada de cifra, eu não sabia nada de letra. E quando ela escreveu, quando ela passou, toda aquela cifra eu reconhecia. Aí ela viu que tinha facilidade ainda de eu ainda ficar lendo e escrevendo, que não era difícil, que a gente sabe fazer as letras do algarismo, todas as letras. Não é difícil escrever, é difícil escrever quando a gente não sabe nada das letras. Só a coisa que eu não aprendi na escola e nem na vida foi juntar a cifra. E vô, onde é que está aquele livro que eu te dei para o senhor? Eu não sei se aquele livro veio para... Eu acho que aquele livro está lá em casa. Pode estar lá em casa. Quem foi a pessoa que continuou o meu trabalho com o senhor? Quem continuou o trabalho, lá, quando eu saí de Cuiabá, que eu vim embora logo nos primeiros dias da invenção, Mônica falou que me deu uns livros, pegou uns livros de alfabeto, para mim ler os livros. E aqui eu procurar uma pessoa que me orientasse alguma coisa que eu realmente não sabia, que eu não sei ainda, orientasse. E quando eu cheguei aqui, nos primeiros dias, 2, 3 dias, a gente achou que bom era Danilo, que ele podia fazer o que eu precisava. Mas ele veio só um dia e pequeno e não achou que não dava resultado e pronto, acabou. O senhor tem vontade de aprender a ler ainda, vô? Não, tem não. Tem não? Não tenho muita vontade porque eu acho difícil. Eu acho que não tem como. Mas na vida... Mas você não viu que é fácil, vô? Você não leu aquela frase hoje? Não é fácil? É só treinar? Quando Mônica descobriu, quando ela sentiu aquilo que ela podia ter condições de ter feito para mim, já foi na saída de vir embora de Cuiabá, que eu passei um mês lá. E se ela tivesse lembrado daquilo, como depois ela lembrou, e a gente do outro dia em diante, que eu andei na cidade, mas ela, todo o nome das firmas, das lojas, onde a gente passava, ela mandava eu juntar as letras. E eu acabava dizendo os nomes. Então com aquilo ela achou que era muito fácil eu ficar lendo. Mas eu vim embora, não fui mais lá, e aqui eu não continuei. E estou a mesma coisa. Mas se o senhor tivesse uma oportunidade de aprender aqui, o senhor queria? Era, mas eu acho difícil a oportunidade, porque eu nunca liguei para isso. Eu não acompanho. Se eu for vamos dizer, para a escola, agora tem a escola lá em Luizene. Se fosse uma escola como a que teve lá em casa, de Noemi, naquele tempo, há 50 anos, eu podia até fazer, hoje eu fosse para uma escola como a Luizene está hoje, eu podia até ler ainda, escrever, ler, porque é duas coisas que eu não estou, que eu fiquei num ponto que eu não fiquei muito difícil. Porque a coisa mais difícil de ler é o alfabeto. É você saber a cifra. Essa foi uma coisa que eu aprendi, que eu soube. Não esqueci. A leitura. A conta foi a tabuada. E a tabuada eu sei até hoje responder todas as perguntas de tabuada. Conta, fazer conta, marcar. É uma coisa que não é difícil. Mas até que eu acho que eu não vou mais tentar isso,
Porque eu já vivi a vida sem isso e eu vou continuar o resto. Vô, que mensagem o senhor deixa para os seus netos no dia de hoje, do seu aniversário? Acho que a mensagem que eu deixo é parecida. É uma mensagem que hoje eu estou na lembrança da vida e de momento eu estou sabendo tudo. Porque eu tenho um cunhado que ele lembra o passado, mas ele não lembra o presente. Porque a doença que ele pegou foi uma doença essa. E essa doença eu não tenho. O que passou se eu lembro e o que está passando eu estou lembrando. Né? E eu acho que isso foi uma coisa que eu tenho alguma coisa de agrumento com a natureza. Que eu acho que a natureza, ela pegou uma parte da vida que ficou para a natureza conquistar. E eu acho que é o que a natureza faz. Qualquer coisa a natureza diz, a natureza faz, como a gente faça. Por isso eu confio nessa parte, que eu não concordo diferente nada que a natureza manda fazer. O senhor respeita ela, vô? O senhor respeita a natureza? Respeito a natureza. Eu respeito aquilo que é preciso fazer, que a natureza manda. E a gente não pode acreditar que ela está mandando fazer nada errado. Porque tudo que a natureza faz, se você conquistar, está certo. Manda um recado para os seus netos. Um recado. Eu quero mandar um recado para os meus netos, todos os meus netos, filhos, meus netos conquistas que eu adquiri, que foi uma coisa que eu fiz na vida, que eu não sei nem se tem alguém que fez o que eu fiz. Porque eu adquiri a neta, que eu chamo, a gente chama neta postiça. Nessa postiça foi uma neta que a gente adquiriu com conquista. Conquistou aquela pessoa, me conquistou, que devia ser meu neto, ser minha neta. Então, essa neta que eu conquistei, delas, que é lá em Cuiabá eu tenho 4, e aqui eu tenho algumas. Todas elas acham que comigo está certo. Mas qual que é o recado que o senhor quer mandar para todos os seus netos? O recado que eu quero mandar é a felicidade que eu tive com tudo. Com todos os meus netos, todos são os caras a mim, todos gostam de mim, porque eu sinto que eles me querem, que eles me confiam. Eu quero agradecer muito bem, graças a Deus. E para os seus filhos, vô? Meus filhos também foram umas pessoas que sempre me obedeceu. Não teve um momento de qualquer sentido que meu filho não me obedecesse. Assim, de eu querer de uma coisa e nós não combinar o que a gente precisa ser. Por isso eu confio muito neles. É tanto que eu tenho tem uma instrução que a gente tem da gente fazer divisão. Divisão com aquilo que a gente fez na vida, que é aquilo que a gente ganhou, que realmente aquilo que a gente fez na vida, a gente é dono e tem parte. Mas é sabendo que aquilo é tudo dos filhos.
eu não vou diminuir nada para não deixar para eles. E do jeito que eu fiz, eu tenho fé que eles vão fazer uns com os outros. Eles vão fazer toda a conquista de se acertarem como eu me acertei. É o que eu deixo para eles, por conta deles. Desse dia em diante, que acontecer isso, eles vão fazer a coisa que eles é quem vão fazer. Porque realmente eu não tenho mais o que fazer, porque eu deixei para eles fazerem. E eu confio que eles vão fazer certo, como eu fiz até hoje. Como é, vô, que o senhor gostaria que, aquela vez que a gente queria ir lá no cartório para o senhor oficializar, né, a divisão para o senhor usufruto, né, enquanto o senhor tivesse vida? Sim. O senhor falou para mim como que o senhor gostaria que fosse dividido a terra, né? Sim. E aí, como é que era mesmo? Só para deixar registrado, eu sei, mas eu quero que o senhor fale. Como que o senhor gostaria que dividisse, cortasse a terra entre os seus filhos? Aí é uma parte que eu queria conquistar, que eu queria acertar, pelo tanto de metros de terra que eu tenho, dividir para cada uma pessoa, para cada um deles, que eles vão ganhar aquela terra. Se aquela terra, se eu for primeiro do que a Zene, que eu vou primeiro do que ela, com certeza, eu queria que cada um soubesse o seu e eles fossem se dividir e saber como repartir. Né? Por que você está emocionado, vô? Não, eu estou emocionando assim com esse negócio de eu tenho uma dúvida. Dúvida. E certeza. Mas eu tenho eu fiz uma vez, eu fiz um concurso uma vez de falar, de dizer que eu queria morrer primeiro do que a esposa. Não é que eu quero deixar ela viúva, é porque eu disse que não queria dar madrasta para meus filhos. Até que hoje eu já estou sentindo, quase, que tem algum filho, eu não tenho filho tanto viúvo, mas eu tenho um filho viúvo que ele está entendeu essa proposta. Ele não quer dar madrasta para os filhos. E eu acho que é isso, né? Mas hoje você falou para mim que tem pior do que madrasta. Tem um outro tipo de madrasta que é muito pior do que aquela, né, vô? Tem, porque tem tipo de madrasta uma diferente da outra, né? E tem uma que é pior do que aquela que você conheceu, né? Que é pior do que a que eu conheci. E eu tenho certeza do casal, a vida de um casal, a dificuldade de vida de casal, tem duas coisas que atacam. Ataca sem ter, quase que não tem nem remédio. Duas doenças que não precisa remédio, não fica doente, que umas pessoas chamam que essa doença é o... Como é que a gente chama quando a gente não gosta? Falta de amor? Não. Ciúmes? Ciúme. Tem duas coisas na vida do casal que é irmão um do outro. A gente chama o ciúme, a gente chama a briga e o ciúme. Porque é um casal. Um casal que vive com o casal.
essas duas coisas. Então, se o casal tiver ciúme e não tiver briga, fica viúvo. O ciúme fica viúvo da briga, não rende. Agora, se o casal tiver briga e ciúme, aí não tem concorda. É uma terminação de casal. Porque um é irmão do outro. Quando você começa a falar, vai uma conversa. Se você já viu alguém que fala com um amigo seu, uma amiga sua, falar com essa dificuldade de casal, você pode sentir como é. Porque ninguém briga com ciúme sem a briga. Quando você começa a falar, a briga entra no jogo. Né? E aí não tem remédio, porque um ataca a outra. Vamos dizer, se eu tivesse essa briga, esse sistema, eu não dava orientação para ninguém da vida de casal. Mas quando eu vou a um casamento de pessoas diferentes, que eu vou me despedir, que quero despedir, para terminar Termina a cerimônia. A cerimônia eu termino com o sistema de viver. Eu digo para eles que eles tenham como viver a vida de casal sem briga. Porque sem ciúme é mais difícil. Porque sem ciúme, a pessoa tem o ciúme e é um ciúme quieto, é um ciúme que só fala não. Agora a briga é mais difícil. Se não tiver briga, vive a vida. Uma vez eu fui a um casamento, em um casal, todos os dois formados. O casal. De uma pessoa importante, amigo, e eles chamaram para o casamento na igreja. Casamento sem festa. E eu fui, na hora que terminou tudo, e ia embora. Aí eu falei assim, eu vou falar com os noivos falar com eles para ir embora. Então eu fui falar com eles, cheguei, falei, conversei. Aí eu disse a eles que queria orientar a vida de casamento. Vai acabar. A vida de casamento. Aí eu falei para eles que tinha essa história. De não ter ciúme. De não brigar os dois. Cada um brigar de cada um. Brigar só, cada um. Depois de 2 anos que eles casaram, eu peguei uma carona com eles. E aí E quando ele parou o carro, ele falou para mim, seu Luiz, tanto tempo que a gente precisa se encontrar e não se encontra. Só que passa aqui na carreira. Porque uma coisa que eu quero agradecer ao senhor, agradecer de vera a orientação que você me deu no casamento. Quando nós éramos namorados, brigava toda hora e não vivia. E depois daquilo ali, nunca mais nós brigamos. Então, nós agradecemos ao senhor e agora, muito obrigado até anteriormente.